Boa tarde. Eu estou aqui na minha esquerda com o apóstolo Joel Pereira. Para mim, é um dos homens mais sábios dessa nação. Toda vez que eu escuto, eu não me canso de escutar. Eu saio de Belo Horizonte, pego o meu carro, vou à Volta Redonda e vou mesmo, né? Vou, durmo na casa dele e ainda filo a boia lá. Eu não sei se ele vai pela palavra ou pela moça da minha esposa que fala. Vou por tudo, irmão. O pacote é completo. Pastor, apóstolo, muito obrigado, tá? Você é um grande amigo, você é um grande irmão. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito nessa mesa. E o Matheus Brito, não precisa falar, vocês já conhecem, né? É um jovem como eu, um jovem adulto, que está rompendo, que está fazendo uma grande obra. Jovem tem uma responsabilidade muito grande, porque falar para jovem, para adolescentes no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é muito difícil. Primeiro é difícil a gente ficar na presença, né? Porque todo homem tem tentação, todo homem tem suas lutas, suas crises, suas dificuldades. Então o Matheus tem renunciado muita coisa para estar no altar. Eu tenho certeza que ele já abriu mão de muitas propostas, né? E Matheus, você é uma inspiração, tá, irmão? Muito feliz por tê-lo aqui conosco, tá? Agora, gente, o tema é o seguinte: o tema da conferência, meu apóstolo, é a promessa. Ok. Eu estava em Israel, agora no ano passado. Você provavelmente já ouviu falar do fenômeno dos bolões que está acontecendo, né? Ezequiel 47 tem uma visão. Eu estou um pouco desconfortável, eu vou mexer nesse negócio aqui, porque senão eu não vou conseguir ser eu. Aí se eu não for eu, não vai ser legal. Posso ficar assim? Tá bem travadão. Todo travado, negócio todo. Calma aí. Agora o manto. Pronto. Eu estava em Israel, gente. E na semana que eu fui a Israel, eu fui no canal da Aline pesquisar alguns conteúdos. Ouvi falar do fenômeno e tive lá na região onde está acontecendo os fenômenos, apóstolo. Sim. Eu pisei num lugar que uma promessa acabou de acontecer. O livro de Ezequiel, capítulo 47, mais ou menos 2.700 anos, alguma coisa próxima a isso. E eu me vi vivendo no tempo que uma profecia está se cumprindo. Aí Deus me arremeteu ao texto de Simeão, o sacerdote que carrega Jesus no colo e vê a promessa mais esperada, né, se cumprindo. Você já teve algumas experiências assim de vivenciar, de experimentar uma promessa muito violenta que mexeu com você? Vamos lá, deixa eu responder uma coisa para você. Sim. Pode já? Esse assunto ele é bem amplo, mas é tão interessante quando você olha na perspectiva de Israel, claro, na perspectiva bíblica. Todos nós estamos debaixo de uma promessa, mas Israel vive debaixo de uma promessa master. É aquela que Deus liberou a palavra e botou o anjo na frente para cumprir a palavra. É o Salmo 91 que diz: eu mandarei anjos à sua frente, tirando as pedras do caminho, para que você não tropece numa pedra. Que toda a palavra de Deus, ela é como? Deus não comunica, Deus cria. Por quê? Porque Deus não tem essa possibilidade que nós temos. Pensar uma coisa, fazer outra coisa e falar outra. A gente pode fazer isso. Quando Deus pensa, Ele fala. Quando Ele fala, Ele cria. Então, tudo que Ele falou já está pronto. Só não chegou no Éon, né, que é o tempo de Deus. O Kairos, né, que é o tempo de Deus. Então, para a gente não se expandir muito, Jesus estava conversando com Marta e Lázaro morto. Quarto dia, Jesus fala: mas Marta, ele vai ressuscitar. Ela falou: eu sei que ele vai ressuscitar, mas lá no último dia. Aí ele fala assim: eu sou. Marta, você não está entendendo. Eu sou significa aqui e agora. Ou seja, a profecia, ela era só profecia até eu chegar nessa terra. Mas quando eu piso essa terra, tudo que é promessa agora é real. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou é aqui e agora. Ele está dizendo: não, ele vai ressuscitar no último, não, eu vou estar ali hoje. Então a gente vive sempre na perspectiva do futuro, e Deus está dizendo: eu quero trazer você para o presente. Porque o futuro é um clarão que ilumina lá na frente, mas não chega para você aqui. Então, essa profecia em especial de Ezequiel 47, eu estava lá agora 2 semanas atrás, passando, vendo ali, e aquele deserto é cheio de profecia, né? É a sarça que ardeu, ardente, as torrentes do Negueb. Hoje à noite eu vou pregar, eu devo falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa perspectiva do agora. O que significa a torrente do Negueb hoje na igreja do Brasil?
Eu não vou dar spoiler aqui, depois eu falo. Então, a questão é essa. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. O que ele quis dizer para Marta? Eu já vou ressuscitar-lhe hoje. Mas ela vivia de uma narrativa de Daniel 2:22, se não me engano, que dizia que nos últimos dias, lá no último dia, só que esse último dia chegou em Jesus. Então, na verdade, todos nós estamos diante de uma profecia. Só que a profecia, ela tem um espaço de tempo entre o seu preparo e não de Deus. Deus já está pronto. Você que não está pronto ainda. Então, o tempo de Deus não está ligado ao nosso cronos. O tempo de Deus está ligado ao seu suporte. O dia que você suportar o que Deus tem para você, Ele derrama. Só que Ele está derramando à medida do que você pode suportar. Você acabou de falar sobre o jovem ali, lutas, dificuldades, abrir mão de coisas. E cada vez que ele for mais intenso, mais em Deus, mais Deus vai derramando. Porque não tem limite para Deus abençoar uma pessoa na terra. O limite dele é o teu suporte. Porque senão você desvia, você se perde, você vai para longe. Comprou um carro zero, já não vem no culto, já não quer mais para a célula, já diz que não tem tempo. Então Deus quer te abençoar na proporção do que você é capaz de suportar. Então assim, eu fui para muito longe. Parênteses, eu oro para que nenhum crente compra sítio. Não, ele pode comprar, se ele tiver maturidade. Aqui em Minas Gerais é terrível. Mas o exemplo dele é perfeito. Eu tenho isso. Aí domingo, cadê o irmão? Não, agora eu estou lá no sítio das galinhas, não sei o quê. Meu irmão, se você tem uma coisa que atrapalhou o projeto de Deus na tua vida, você se desfaça. E se você não te fizer, Deus vai te fazer para você. Né? Por quê? Porque o plano dele é o mais importante. As outras coisas são secundárias. E o que você precisar, ele te dá. Desde que você suporte isso. Esse é o grande segredo. Mas ali o Ezequiel 47 é fantástico. Tem peixe já. Gente, está demais. Eu estava lá agora. Já dá para ver os peixinhos já nadando no mar morto. Porque o mar é morto. Só que ele morreu por quê, né? Aí já vem outra história. Depois eu falo. Então, vamos ampliar aí. É muita coisa, né, cara? Falar o quê, né, diante disso? Mas eu ia falar exatamente isso. Eu acredito que quando Deus ele libera uma promessa, só para nós que é uma promessa, porque já é uma realidade. Então eu, pessoalmente, quando tem uma promessa, né, tinha uma promessa sobre a minha vida, do que eu estou vivendo hoje. Então eu sempre, quando eu sento com alguém e falo sobre isso, eu falo para que você viva como se você já tivesse essa promessa, né? Tome posse disso de fato. Porque você acelera o processo, né, do preparo, porque eu acredito que toda promessa passa por um teste do tempo, né? Para ver se você realmente é apto para... dificilmente, lógico que a gente tem testemunho, por Deus prometeu hoje e amanhã Ele cumpriu. Mas exatamente por conta desse tempo de preparo. Então eu pessoalmente, quando Deus derrama algo, quando eu escuto algo do Espírito, eu já tento me alinhar o quanto antes para eu tomar posse disso o quanto antes, sabe? Porque para Deus a promessa é como se... quem já assinou ali foi no cartório, sabe, né? Tem 2 assinaturas ali. É como se Deus já tivesse assinado e reconhecido firma. Só falta agora a sua parte da assinatura, a sua parte da reação, porque a ação já foi liberada. Né? Eu acredito muito nisso que o apóstolo disse. A ação já foi liberada, a promessa já foi liberada. Somos nós que atrasamos a promessa. Né? E a promessa de Deus, ela é imutável. Né? Quando você pega o povo no deserto, era para o povo ficar 40 dias. Né? Mas ficou 40 anos. No final, a promessa dele se cumpriu. Lógico que muitas coisas aconteceram. O povo, essa geração não vai mais entrar, vocês se corromperam. Às vezes, no percurso, algumas coisas podem mudar. Por conta das nossas atitudes, sabe? Por conta do nosso modo de caminhar e tal. Mas no final, a palavra dele vai ser soberana sempre. Então, o que nós devemos fazer, usando o exemplo do povo de Israel aqui, como o apóstolo bem disse, é você tomar posse de se alinhar o quanto antes, porque no mundo espiritual isso já é realidade. Né? Mateus, você estava falando, me abriu um pensamento, apóstolo. É até um spoilerzinho do que eu também vou falar sábado. Eliseu perseguiu a promessa. O que está acontecendo? As pessoas recebem uma palavra. E por que é tão difícil a gente perseguir a promessa? Porque a promessa ela sempre vai ser muito, mas muito distante da nossa realidade. Pelo menos na grande maioria das vezes. Moisés fugiu, põe o outro no meu lugar, eu não sei falar. O que eu vou dizer diante de Faraó, diante de, né? Claro. Não tinha argumento, ele estava se sentindo o quê? Totalmente um ser excluído, 40 anos abandonado num deserto. Tinha virado, vou falar assim no mineirês, não Zé ninguém. E de repente Deus fala para ele, eu vou te levantar como libertador do meu povo, da mão de Faraó. Isso é muito complexo. Tenta imaginar você agora, um anjo aparecer para você e falar assim,
Você vai virar o presidente do Brasil. Porque no Brasil até que não é muito difícil não, mas não vou entrar nisso, prometo. Entra não, por favor. Não vou entrar não, eu quero paz. Ou pelo menos um dia. Mas, ainda assim é complexo. Tenta imaginar você. É porque a gente sempre pensa no outro. Agora tenta imaginar você recebendo uma palavra desse nível. Então, apóstolo, as pessoas, elas precisam entender que a promessa, ela choca. Só que aí o Mateus foi o quê? Vamos receber uma palavra? Então vou ao estúdio. Vou melhorar minha técnica, vou estudar, vou buscar inspirações, vou compor. Parece clichê, mas tudo que eu estou vivendo hoje no meu ministério, acredito que vocês dois a mesma coisa, é porque nós também nos movemos em direção à promessa. Totalmente. Né? Então é isso que eu acredito muito, porque todos nós recebemos uma palavra. Só que foi Deus que falou ou não foi? Irmão, se foi Deus, se não foi, falou, eu pego. É claro que eu estou brincando, né? Você não pode pegar qualquer palavra. Mas sabe aquele negócio que queima no seu coração? Que você está remoendo, às vezes você está até fugindo, mas continua remoendo, continua queimando. Você lê um texto, o cara prega o mesmo texto no culto. É o outro profeta, alguém sonha com você sempre na mesma questão, talvez é Deus te chacoalhando. Então assim, a gente precisa começar também a se mover em direção ao profeta. E é interessante porque você vai encontrar no meio da igreja, na nossa equipe, né, as pessoas à nossa volta, as pessoas que de fato elas conseguem ser os guardiões de uma atmosfera, os guardiões de uma visão. Você sabe que quando Paulo chega para Timóteo, Timóteo foi o pastor da maior igreja que houve na época, a igreja de Éfeso. E ele era um jovem pastor da maior igreja que havia. Não sabia. Sim, então sabe agora. Então... É assim, viu gente, a relação. Então, quando Paulo está dizendo para ele assim, quando você levantar uma equipe, vê quem aspira o episcopado. Aspirar é a palavra grega que coloca você assim, um pé na frente, teu rosto na frente, tua mão na frente. É alguém que está com sangue no olho dizendo, eu quero. É aquele que ele é altamente motivado. Então, o que acontece? Por que algumas pessoas estão na igreja e falam, por que não me usa? Por que não sei o quê? Porque você não aspira o suficiente para pagar o preço. Para se preparar, para estar pronto. Não é para reconhecer, saber. Essa história que já passou, né? Mimimi, né? Ah, não me reconhece, não me ungiu, não me... tal. Essa coisa não tem aqui mais também. Nem lá na Volta Redonda, nem lá também. Acabou. Né? Então, aspira o episcopado. Tem uma tese antiga, mas que ela é tão atualizada, que diz o seguinte, que numa igreja você tem 4 níveis. Tem aqueles que são altamente motivados. É aquele cara que você subiu aqui no altar, esqueceu que você estava com o livro na mão, você nem sabe que livro você está lendo. Ele de longe ele já viu, fotografou, já aumentou, já olhou a editora, já mandou comprar na hora. Você nem falou do livro. O motivado é aquele que você botou o livro aqui em cima e falou, gente, estou lendo o livro e eu recomendo para você. Ele vai e compra. O motivável, você tem que dizer para ele o seguinte, que tem uma promoção acontecendo do livro, e que o livro é muito bom, e ele vai comprar e talvez não leia totalmente. E o semi-morto é aquele, meu irmão, que tu dá o livro para ele, de presente, ele nem pega, ele fala assim, agora eu estou com a mão ocupada. Né? E você vai encontrar isso dentro de uma igreja só, que são níveis de pessoas que elas estão em ambientes, no mesmo ambiente, mas ela não persegue a profecia. Então o resultado vai ser distinto mesmo. Por quê? Porque com o tempo, Pedro, você percebe que menos é mais. Você não precisa de uma grande equipe. Você precisa de gente que crê como você crê. Pessoas que estão dispostas a pagar o preço com você. E acredite, chega uma hora que o pastor não sonha mais sozinho. Você tem pessoas que sonham tanto quanto ou até mais. Eles defendem, eles são guardiões. Eles são pessoas que guardam a visão da igreja. Eles são pessoas que estão prontas para romper, são pessoas que se doam. Então a gente está aqui. Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm essa graça. Porque se não estava aqui numa sexta-feira, a essa hora, pleno feriado. Estava no sítio. Estava no sítio. Mas você está aqui. Então isso faz de você uma pessoa distinta. Porque você aspira. Você está pronto. Você está ali dizendo o que é para fazer. Estou aqui para fazer. Amém? Sabe uma coisa que é importante falar sobre a promessa também? Eu falo muito com a galera jovem, né? Obviamente, a questão da gente ter pressa, né? Em alcançar essa promessa. Você falou de perseguir, e talvez muitas pessoas trocam os pés pelas mãos, né? Tenta fabricar alguma coisa, e acho que hoje, né? É um perigo isso. A gente vive muito isso. Pô, recebi uma promessa.
E aí o cara, ele almeja tanto que ele acaba, num certo momento, eu até brinco com a galera da banda, que todo mundo começa algo com boa intenção. Todo mundo começa uma igreja com boa intenção, todo mundo começa a cantar com boa intenção, todo mundo começa a servir talvez com boa intenção. O problema é o percurso, é o meio do caminho, né? É o que te mantém motivado. Então, a promessa, né, tem que ser a sua maior motivação, para que você não fabrique nada. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tentei fabricar várias coisas. Deus vai fazer isso, Deus vai levantar, Deus vai soprar as tuas canções, aquilo que você carrega nos 4 cantos. E por várias vezes, pela imaturidade, eu tentei fabricar. Né? Até biblicamente a gente tem um exemplo de Abraão, ele tentou fabricar, né? Deitou com a serva, você vai ser pai de multidões e tal, e você vai ter um filho, e aquilo agoniou, né, Abraão, e ele foi lá e deitou com a serva, tentou acelerar o processo. Então eu acho que, como o pastor disse, de perseguir, né, nós devemos perseguir. Eu falando pessoalmente, o que foi para mim, Mateus, perseguir a promessa? Quanto mais eu me aproximei de Jesus, quanto mais eu gastei tempo em conhecer Jesus, o próprio Jesus liberou quem eu era e o que eu tinha que fazer nele, no corpo dele. Então, perseguir a promessa é sim ir para um estúdio. O pastor usou exemplos aqui maravilhosos. É sim estudar, e tudo isso eu fiz. Mas eu fiz isso e humanamente falando, muitas coisas não deram certo. Mas quando eu virei, eu falei, não, quem foi que liberou a promessa? Glória quem foi a Deus. que derramou a promessa? Então, meus olhos devem se voltar totalmente para ele. Porque até o apóstolo Paulo diz sobre a corrida do evangelho, né? Muitas vezes muitas pessoas acham que correr, né, que estar correndo, está indo atrás da promessa, é você estar andando, fazendo agenda. A corrida do evangelho não é com os pés, é com os olhos. Porque a palavra diz que quando você corre com seus olhos fixos naquele que é o autor e consumador da tua fé, Uau. você corre em direção a um prêmio, né, que é incomparável. Então, eu acredito nessa questão da Não é maturidade. quem chega primeiro, a corrida Não é dali. quem chega primeiro, é quem mantém os olhos fixos no autor, é quem mantém os olhos fixos naquele que liberou a promessa. Então, falando de mim, Mateus, pessoalmente, as coisas só começaram a andar depois que eu casei. Também. Fica um spoiler para quem está solteiro aqui. Mas, meu Deus, perdi. Eu tenho déficit, gente, desculpa. Normal, a igreja está acostumada. Tá acostumado? O pastor é assim também? Será por quê, hein? Por quê, né? A gente é muito parecido, então, hein, cara? Meu Deus. Para finalizar a linha de raciocínio, as coisas começaram a dar muito certo. Eu comecei a perseguir a promessa de uma forma correta quando eu parei de olhar para as propostas e para aquilo que eu poderia produzir só com o meu talento, ou com aquilo que eu sabia, e eu comecei a conhecer Jesus e eu me conheci nele e as coisas começaram a andar. Poderoso, muito poderoso. Pessoal, só pegando um gancho aqui, eu também passei por esse problema, apóstolo. Eu acho que você também, em algum momento do seu ministério, principalmente talvez no início, a idade, a imaturidade, a ansiedade, né, a necessidade de talvez de provar algo a alguém, algo a si mesmo, à família, enfim. Atividade, né? Ativismo, né? Isso, e a gente se ocupa e vai, eu sou especialista em fazer isso, então eu tenho que ficar o tempo todo me policiando, porque eu sou hiperativo, né? Eu não consigo ter a sensação de que eu estou à toa, né? Aí ainda vem um histórico que eu perdi alguns anos no submundo, então eu tenho sempre aquela sensação de emergência. Pedro, você já perdeu muito tempo, Pedro, já perdeu muito tempo. Hoje talvez menos de quando eu me converti. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com as distrações. Mateus está falando sobre o foco, sobre o alvo é Jesus. A promessa não tem a ver com o eu não consigo crer que Deus tem um prazer somente em dar a você. Deus não pode ser egoísta a esse ponto. Deus é totalmente altruísta, Deus é corporativista, Ele pensa no corpo. Então às vezes você foca muito na sua promessa, porque você está pensando em realizar o seu sonho, o seu desejo, a sua vontade. Talvez para você olhar para o pastor Pedro hoje e falar assim: pastor, você sempre sonhou em ser pastor? Nunca. Por isso que a promessa choca a sua realidade. Talvez você está tentando ver o seu sonho e não a promessa. E aqui entra um grande conflito, porque os nossos sonhos, eles existem, eles são reais, né? Quem não sonhou em ser jogador, quem não sonhou em ser empresário, quem não sonhou em conhecer o país tal. E às vezes a gente faz a melhor das boas intenções. O apóstolo Paulo queria pregar em uma região, na melhor das boas intenções, ele queria levar o evangelho. E Deus falou assim: não é o tempo, está impedido. Se não me falha a memória, na Ásia Menor, né? Então o Espírito impediu Paulo, mesmo que ele queria fazer a vontade de Deus, né? Segurou ele. Então é muito importante, gente, vocês entenderem o que Deus quer de você para o todo.
né? Qual é a sua importância para o todo? Por exemplo, sabe por que isso aqui está acontecendo? Ano passado, Deus soprou muito forte, várias vezes. Pedro, esquece algumas coisas, você é um profeta. Pedro, esquece algumas coisas, você é um profeta. Só que profeta no Brasil, aí eu vou falar da minha opinião, tá, gente? Ele ficou um pouco defasado, né? O movimento profético, principalmente por causa de algumas questões de dinheiro, de escândalos, né? De manipulações, de forma de conduzir o profético ou os dons, né? Existe uma parte da igreja, não é ela toda, é óbvio, mas existe uma parte que denegriu esse movimento dos dons espirituais, né? E eu fiquei anos com receio de ser mal interpretado. E com receio de ser mal interpretado, de ser comparado a alguém ou alguma situação, eu guardei esse lado, eu ofusquei esse lado. E de um tempo para cá, mais ou menos um ano para cá, Deus começou: Pedro, o que eu te dei, o seu chamado, você está fazendo coisas que estão dando certo. Está ok, está legal, está indo, mas não está sendo pleno, não está sendo total, não está sendo a sua força máxima. Você está trabalhando com força reduzida. Então, quando eu assumi essa posição do profético, por isso a promessa, por isso o ano do cumprimento profético, porque essa voz está falando muito forte em mim. Deus me deu uma palavra, que muitos profetas viriam a Belo Horizonte. Uau, tá aí, ó. Muitos profetas viriam a Belo Horizonte. E, gente, o nosso último evento foi maravilhoso, a conferência REM 360 ano passado. As conferências das mulheres têm sido maravilhosas, poderosas, lotado, não cabe gente. E essa conferência, creiam, eu não me desgastei com ninguém para fechar uma agenda. Não tive um estresse, não tive um cansaço. Foi tudo muito natural, fluiu muito. Pessoas muito assim, bem dispostas, e não tem a ver com dinheiro, com estrutura. Às vezes eu já fiz mais esforço e não deu certo. Às vezes eu coloquei mais energia e não deu certo, né? Então, gente, assim, ó, não relute. É muito importante você não relutar, porque os seus sonhos, voltando e concluindo, os seus sonhos, ele é muito conflitante ao que Deus tem para você. E eu falo por experiência própria, muitas vezes o sonho do Pedro não era a promessa de Deus para o Pedro. Então por isso que Moisés tentou fugir, né? A gente vai ver inúmeros homens, Gideão tentou fugir, porque não se sentia capaz, porque talvez não era o que ele queria, não era a motivação dele, não estava preparado para aquilo. Então, gente, é muito importante saber separar o que é coisas internas, pessoais, os seus sonhos, do que é de fato a voz de Deus para a sua vida. Provavelmente a voz de Deus tem a ver com o próximo. É porque tem uma diferença muito grande, Pedro, entre uma boa ideia e a ideia de Deus. Então a gente pega o seguinte: eu pastorei pastores há muito tempo, você sabe disso, e é uma chamada que Deus tem. Na verdade, minha primeira paixão ministerial é a igreja local, e é mesmo intensamente. Viajo, mas nunca de um jeito que eu não chegue para os cultos e esteja lá. Mas a segunda paixão é pastorear pastores. E o que eu vejo mais alguns se perderem é exatamente tentando usar a inteligência pessoal para tentar criar um projeto espiritual. E não funciona. Por mais que as pessoas que vêm lá de fora e traz para nós as ideias, eu gosto de ouvi-las, mas o fogo estranho, ele chega aqui, quando você acende, ele não consegue, porque o altar de Deus, só Deus que acende. Uau! Então, a pessoa de fora fala assim: pô, o pastor não quer me ouvir. Não, eu ouço. E muitas ideias são bem-vindas, mas elas não têm poder de continuidade. Uma boa ideia e a ideia de Deus é diferente. Eu estava conversando com um amigo judeu semana passada, ele dizia: Joel, engraçado, né? Porque a inteligência é a gente adquirir conhecimento e coisas. Sabedoria é começar a descartar. E eu comecei a perceber que no decorrer da vida, você começa a abrir mão e começa a ser mais especialista no que faz. E à medida que você consegue entender isso na tua vida, a tua velocidade aumenta, e os resultados absurdamente eles também aumentam. Então, a questão dessa ideia chamada igreja é uma coisa tão fantástica, gente, que lá atrás houve um homem chamado Nimrod, que com uma ideia fantástica criou uma torre chamada Babel. E ele fez uma coisa tão fantástica que Deus teve que descer com a Trindade, teve que vir os três. Desçamos e confundamos, por quê? Porque senão ele ia continuar aquele projeto chamado a futura Babilônia, que é a grande armadilha que se tornou a Babilônia, enfim, 100 portas de bronze, uma proposta no meio, todo mundo que vinha era preso. Na verdade, ele era caçador. Quando Deus vê a Babel, um projeto da terra para o céu, ele lá na frente dá uma visão a Jacó. Jacó vê um projeto que vem do céu para a terra, chamado Betel.
E aí você começa a descobrir que existem dois ambientes na igreja, todo o tempo. E não é pecado, veja bem. Você tem uma ovelha que ele tem um sonho pessoal. Quer cantar, quer gravar, quer fazer, ele quer fazer um livro, ele quer fazer palestras. Todos são bem-vindos, porque a igreja é eclética, isso nos faz crescer, isso é fantástico. Só que ele não compreende que aquele é sonho dele. É o da terra para o céu, é dele, é a construção dele. Isso não vai ter prazo, isso tem prazo de validade. Quando Deus te deu a visão das boas novas, cara, já era. Mesmo na tua ausência, com todo respeito, se Jesus levar eu, você antes e tudo assim mais, seja. o que Deus está falando? Já está pronto, porque não é tua, ela veio de lá. Então não tem como alguém tocar aqui embaixo, ela não está tocando, ela está vindo de lá, a raiz dela é de cima para baixo. Então todo projeto que vem de lá, Deus vai levantar as pessoas certas nos lugares certos. Então qual que é o nosso desafio maior, eu e você, cada pastor, cada líder de célula que está aqui, é você encontrar as pessoas apaixonadas pelas áreas, pelo projeto, pela equipe, por aquilo que ele faz. Um pouco você falou, né? Ele encontrou o propósito de vida dele. Mas se o pastor principal, se aquele empresário, se aquele líder, aquela pessoa, ele é centralizador, dominador, controlador, não tem jeito. As pessoas que estão à volta não conseguem, porque ela está tentando ajudar, mas ela não consegue romper, porque está tudo na mão de uma pessoa somente. Agora, quando o líder sabe quem é ele, para onde ele vai, ele não está nem preocupado que outros cresçam, porque a frase do meu ministério, para a minha liderança inteira, é: o teu sucesso é o meu alívio. Quanto mais você romper... Eu tenho plagiado ela. Bom, Deus abençoe. Não, mas é lindo, plagiar mesmo. Por quê? Porque a gente tem essa coisa, Pedro, do ineditismo, né? Esse negócio é tão feio. A gente tem que aprender, gente. Eu copio coisas boas também, porque o ineditismo parece um pouco vaidade, né? É meu, eu fiz, a ideia é minha igreja é única. Nós somos os únicos que temos tal coisa. A gente tem esse negócio. Aí foi o que você falou, a idade, lá mais atrás, a imaturidade. Eu também tive isso já. Mas lá fora tem mais. Fala comigo? Lá fora tem mais. Fala comigo? Vamos lá? Lá fora tem mais. Então hoje eu venho aqui, aprendo tanto com você. E quando eu vou em outro lugar, aprendo. Tem lugar que eu aprendo como não fazer. Infelizmente. Porque é feio o negócio. Mas o que nós temos que compreender, para eu terminar meu raciocínio, é que o encontro com você, cara, com o teu destino, quanto mais rápido você compreender isso na tua existência, e a igreja, as pessoas se encontrarem, meu Deus, isso é fantástico. Gente, só para entender, a palavra shalom tem algumas raízes hebraicas, e uma delas é exatamente completude. Shalom é isso, é você pegar esse copo aqui, encher até a borda e deixar além da borda. Porque todo lugar cheio tem paz. Seu armário cheio, teu tanque cheio, tua geladeira cheia, tua conta, fala amém. Tem paz, é shalom, porque é plenitude, é paz. Só que as pedras que foram montadas do altar, elas eram cortadas lá na pedreira. Aqui não, tem que ter silêncio. Aqui não pode ter barulho não. Lá longe a gente faz barulho, lá fora. Agora aqui, quando vai colocar as pedras encaixadas, não tem como quebrar, não tem como mexer, tem que encaixar cada um no seu lugar. Elas têm que ser todas fechadas, para que não haja brecha ali naquele altar. Esse altar se chama shalom, porque cada pessoa encontrou o seu lugar. Cada pessoa achou o teu caminho. Você entra numa igreja que tem shalom, você percebe a paz, você percebe a atmosfera, o ambiente flui. Tu prega, meu irmão, você nem precisa pregar, a palavra flui, a adoração flui. Por quê? Porque as pessoas não estão ali dizendo, estou aqui para ir para lá. Não, eu estou aqui para ficar aqui mesmo. Eu estou fazendo o meu melhor aqui, para minha pedra se encaixar no plano de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto vocês conversavam aí, eu estou aqui só aprendendo, né, gente? Meu Deus do céu. Eu tenho um temor muito grande, né? Bom, alcancei a promessa, e agora? Isso aí, né? E agora? E depois, né? E é algo que eu reflito muito, assim, eu com a minha esposa, com a galera que caminha comigo. Porque eu vejo na Bíblia, eu me inspiro, o cara que eu amo na Bíblia é João Batista. Eu amo. Né? Ele viveu assim a vida dele de uma forma assim, quase perfeita. O único perfeito. Muito intenso, né? Um ministério muito intenso. Muito intenso. E quando João ele diz algo ali sobre ser um amigo do noivo, né? Ele diz, eu só sou amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra com a chegada do noivo. Isso me constrange muito. Eu sempre leio ali João 3. Eu amo essa passagem.
porque é algo que rege o meu ministério, né? Bom, alcancei a promessa, ou estou vivendo a promessa, e agora? Falando de mim, eu acredito que dos pastores também, o nosso maior temor é não usurpar a mensagem do noivo, né? Eu como ministro de louvor, eu como pastor, líder de adoração lá na igreja, lidero também uma equipe, uma galera. O meu maior temor é para que a gente não usurpe a mensagem do noivo. É para que a gente refine as nossas emoções, é para que a gente tire as nossas emoções, para que a gente não fale algo de nós mesmos, né? Então, quando eu olho para João Batista, ele diz assim: eu só sou amigo do noivo. O que ele está querendo dizer ali? Eu não sei, existe algo na cultura judaica, né, sobre o amigo do noivo. Obviamente não tem tempo de falar sobre isso, mas basicamente João Batista ele está querendo dizer assim: eu só sou amigo do noivo, ou seja, a minha função aqui é passar a mensagem dele. Tanto que quando algumas pessoas vinham perguntar quem você é, João Batista ele não respondia dizendo quem ele era, ele falava quem ele não era. Quem é você? Ele falava assim: eu não sou Cristo. Ele nem falava, não, eu sou João Batista. Não, ele já respondia, eu não sou Cristo. De tanto temor que ele tinha de não usurpar a mensagem, o propósito, a promessa que estava sobre a vida dele. Então algo, já que nós estamos falando nesse contexto de promessa, algo que eu sempre oro, né, com muito temor, é para que eu só seja um amigo do noivo, né? Eu não quero ser o noivo, eu não quero que a igreja olhe para o amigo do noivo, porque a igreja tem um foco e deve ser o noivo, amém? Então quando você... Amém. Glória a Deus. Então, quando a gente fala de promessa, não é só alcançar, aí os pastores podem falar sobre isso, né? Eu estou perguntando, agora eu virei o dono do... O âncora. Mas assim, e depois da promessa? Eu falei sobre o meu caso, né? Mas e depois? Qual que deve ser os cuidados? Alcancei a promessa, e aí? Vou deixar o Joel responder. Você sabe que fantástico isso? Você sabe que o segundo passo, ele está no primeiro. Ou seja, o povo de Israel estava preso no Egito. Deus falou: Moisés, fala para Faraó que eu quero que eles me adorem lá no deserto. Eu quero ser adorado lá no deserto. E a pergunta é: por que Deus quer ser adorado no deserto? Porque quem adora no deserto, adora em qualquer lugar. A grande questão é que quando ele sai, depois de 400 anos de exílio, sair daqui para poder fazer um projeto que Deus pediu, não faz sentido. Porque e depois? É a pergunta. Mas depois que eu adorar no deserto, depois que eu chegar nesse ponto, depois que eu... Então o Senhor me falou para chegar até aqui. E agora, qual o próximo passo? É aquela ansiedade que as pessoas ficam à nossa volta querendo ter um mapa inteiro, e não tem. Abraão, Deus falou com ele assim: vá para a terra que eu te mostrarei. Por que Deus não deu o endereço logo? Porque todo dia ele tinha que perguntar: estou na rota certa? Gera comunhão, gera dependência, e gera de você um nível de caminhada com Deus muito forte. Quando Moisés disse para o faraó, dizendo: eu quero chamar esse povo para adorar. O faraó resistiu. O plano de Deus não tem como. Chegou a hora que Deus vai chegar junto. Mandou a 10ª praga e liberou o povo. Então qual era a grande questão? Eles foram para o deserto. Quando eles chegam no deserto, Deus vai e traz a visão lá no Sinai do Pentecostes, dos 613 preceitos, das 10 mandamentos. Mas tem um detalhe, Pedro: só depois da visita de Jetro. Porque estava tudo desorganizado, estava uma zorra, estava tudo bagunçado. E Jetro falou: coloca a casa em ordem. 70 anciãos, levanta 1000, celulariza esse pessoal aí, organiza a casa, organize e depois realize. É isso que tem que entender. Primeiro você organiza, depois você realiza. Quando eles estão agora prontos, organizados, Deus vai e traz o poder, traz a palavra, traz a Torá. A Torá nada mais é que a bússola do deserto. Então, qual é o próximo passo? Ele está lá no primeiro passo. Porque Deus não vai revelar toda a estrada. Deus vai revelar o próximo passo. Então você tem uma chamada na adoração, você está caminhando. Você já chegou no nível onde você pode dar o seu voo, que é entrar nessa dependência de Deus. Você já encontrou a estrada, a melhor coisa que existe. Você já encontrou o teu estilo, a tua maneira, a tua forma. Então você só precisa continuar com a mesma característica em Deus que você tinha. Porque é o que eu falei no início: você perdeu o que você tinha de essência, não faz sentido Deus continuar, porque Deus está com saudade dele, daquela pessoa ali atrás. É como o Senhor você vai perceber isso em várias ações na palavra de Deus,
como Davi, que Deus estava com saudade do Davi, aquele adorador. Deus, ele está fazendo tudo do jeito dele, mas de repente Deus está com saudade daquele Davi. Então entenda uma coisa, o próximo passo, ele vai sempre se encontrar quando você chegar até lá. Quando chegar lá, Deus revela. Deus chegou para Elias e falou assim: Elias, vai para Querite. Ok, tem um corvo que eu dei ordem aos corvos para sustentar você. Mas espera aí, mas se eu não for para Querite, o corvo vai. Você pode não ir, mas o corvo vai. Porque com você eu falei, com o teu corvo, com o corvo eu dei ordem. Porque com você eu falo, com a tua provisão eu dou ordem. Então aqui, olha, Elias está aqui, Querite fica onde? Na Jordânia. A sede era muito grande. Ele mesmo falou, não vai chover, está tudo ruim. O altar está arruinado. Por quê? Não tinha sacrifício, Deus não acendeu o fogo. Se Deus não acendeu o fogo, então não tem como sacrificar. Se você acender, tu morre. Resumo da ópera, vai para Querite. Só que eu tenho que atravessar território, eu tenho que ir para outra terra. Quando ele chega lá, se ele não fosse, gente, o corvo ia chegar. Só que ele, graças a Deus, foi, porque você fica perguntando assim: se eu tivesse feito aquela faculdade, teria pago? Se eu tivesse feito tal coisa, aquela viagem, teria pago? Muitas coisas na vida vão ficar no si. Por quê? Porque Deus está encontrando você lá do outro lado. Quando ele está lá em Querite, ele falou: olha, agora eu estou dando ordem a uma viúva lá em Sarepta, porque eu já dei ordem a ela para ela sustentar você. Só que a viúva... Eu ia terminar aqui já, mas mais um minuto, porque tem uma coisa fantástica aqui. Até 2. A viúva, ela não era só Elias que precisava da viúva. Na verdade, era a viúva que precisava da presença de Elias lá. A pobreza era muito grande, muito, muito grande. Elias, então, ele podia não ter ido novamente, mas ele foi. Mas vamos botar que ele não vá. A viúva vai. Porque a ordem, a tua provisão, toda vez está debaixo de uma ordem. E você precisa dar o teu passo. Eu vou gravar esse CD, vou fazer tal coisa, eu vou abrir essa igreja, vou comprar esse terreno. Não adianta, você vai saber só se você for. Se você não vai, você nunca vai saber. É assim que funciona. Agora, presta atenção. Quando ele chega lá, a viúva, ela tem um bocado de farinha e um pouco de azeite. Agora vamos para a lei judaica. Lá em Levítico capítulo 2, a oferta mais pobre que existe é um bocado de farinha e um pouco de azeite. Essa é a oferta chamada oferta do eu. É a oferta que a pessoa que dá, ela está dizendo: eu vou morrer. Eu estou dando tudo agora. Porque é a maior oferta que existe, sendo a mais pobre, que é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Levítico capítulo 2. O efa é exatamente essa mão aqui, ó. O sacerdote pegava, enfiava a mão, fazia com esses 3 dedos, segurava a farinha com essa aqui, limpava aqui em cima. Esse efa de farinha aqui, ele jogava lá no fogo. Pegava um pouquinho de azeite e jogava no fogo. Essa mulher então chega, ela tem o sacrifício, mas não tem altar. Ela tem um sacrifício, mas o altar está em ruína. Não tem profeta, não tem sacerdote, estava tudo arruinado. Aí o profeta chega e fala: eu queria água. Quando ela vai buscar água, fala: mas eu também queria uma comida. Eu queria um pão, eu queria um bolo. E ela diz o quê? Eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. É a oferta da miséria. É a pessoa saindo da miséria para a prosperidade. É o único jeito de você sair lá de baixo onde você está. Então Elias agora se transformou em uma figura de Deus. Ele falou: então me dá que eu vou comer. Porque ele pegou um efa e pegou o tanto de azeite. Ele come daquela comida. Quando ele comeu, a prosperidade naquela casa foi tão intensa que todo mundo à volta estava pobre, mas naquela família havia prosperidade. Porque Elias teve que ir lá? Porque não é por causa de nós, esquece isso. Não é por causa de você, não é por causa do Pedro, não é por causa de você, querido. Todo o projeto de Deus é por causa de outra pessoa. É sempre por causa de alguém. O nosso problema é que enquanto a gente está pensando no ministério, pensando na gente, não vai funcionar. Mas quando você pensa que Deus te deu algo por causa de alguém, Deus não vai parar de te dar mais. Seja em qualquer ambiente, porque você vai em lugares para desatar um milagre na casa de alguém. E aquela viúva, você já sabe o final da história. Mas Elias, ele não estava comendo bolo por fome. Ele estava comendo bolo por princípio. Porque ele precisava desatar um princípio de prosperidade naquela casa. E ele precisava então comer o efa de farinha e um pouco de azeite, que tornou um bolo pequeno. E ali desatou a prosperidade. Amém, Jesus? Amém. Pode aplaudir. Aulas. O próximo passo. Nada a declarar. Pessoal, só para... Eu vou abrir para as perguntas. Vou fazer pergunta decente, tá? Pergunta maluca não. Mas perguntem. Mas apóstolo, claro que de uma forma bem mais sucinta e breve. Claro.
Eu falo que a caminhada profética, o apóstolo Paulo escreve sobre a nossa vida, sobre a vida de um cristão. Ele fala que ainda vemos um pouco embaçado, como se estivéssemos olhando para um espelho. Ok? Preste atenção, o que eu aprendo 10 anos pastoreando a mesma igreja. A visão, ela não é 100% clara. Ela vai clareando. A cada ano fica mais claro. A cada mês fica mais claro. Vai ficar muito fácil de vocês entenderem. Já viu quando a câmera não focaliza? Você sabe que está ali, mas não está. E aí você vai dando tempo, vai achando um jeito, vai achando a posição, você fala, pronto, agora focalizou. O ministério profético, andar sobre uma profecia, andar sobre uma palavra, é a mesma coisa. Deus não vai te dar o mapa, Deus não vai falar o próximo passo, Ele vai falar assim, vai caminhando que eu vou ajustando aqui, vai caminhando que o espelho que você saiu do banho que estava embaçado, quando você voltar está um pouco menos embaçado, quando você voltar de novo está um pouco, daqui a pouco você vai ver do jeitinho que é. Então, eu acredito que depois, respondendo ao Mateus, apesar do déficit eu consigo fechar algumas janelas, respondendo a sua pergunta, Mateus, eu acho que o depois é só em Cristo, é só quando estivermos na glória. Eu acho que aqui não existe um depois, no sentido de todo dia é um desafio novo. Não existe uma reta final. Se nós somos eternos, não existe uma reta final. Por quê? Porque senão você vai chegar em algum lugar que você achava que era a reta final, você pode morrer, ué. Acabou a sua vida. Aí a gente vê pessoas no pico do sucesso em depressão. Exatamente. Porque ela tinha colocado aquele pico como o finish da vida dela. Aí ela poderia chegar lá com 50, 60, 70, 80. Ela chegou com 30, e aí? Você só tem jornadas. É a jornada que você faz, né? Você sempre termina um ciclo e começa um novo ciclo. Então essa coisa é muito bonita, né? Abraão fez 7 altares porque cada altar Deus revelava um pouco mais, cada altar um pouco mais. Então a gente vai fazendo altares, a gente vai tomando atitudes, levantando projetos. Vai falando desse altar que eu vou lendo aqui. Vai sonhando. Eram 7 altares. E ali Abraão, quando viu uma dificuldade, ele levantava um altar. Cada um tem um nome e cada um tem uma geografia. E você percebe que depois do altar, uma nova revelação. Inclusive não só quando levanta o altar, mas quando libera Ló também. Porque Ló foi embora, Deus veio. Tem gente que não entende que tem gente que tem que ir embora para Deus vir. Para você compreender o resto do que Deus vai fazer. Aí ele fala para Abraão o que, Pedro? Olhe desde onde estás. O que ele está querendo olhar desde onde estás? Ele está dizendo assim, olha, 1 ano atrás você olhou para essa direção, você enxergou algo. 1 ano depois, você já é outra pessoa. Olhe para a mesma direção, você enxerga muito além. Por quê? Porque todo conhecimento, experiência que você viveu, isso vai lhe dar outra perspectiva de vida. Então, essa coisa do próximo passo é lindo. Isso aí é a grande questão do ministério. E o bom de tudo é que se você faz essa pergunta, é porque você é um líder inconformado. E líder é inconformado. O líder sempre vai dizer, eu preciso melhorar. Eu preciso romper, eu preciso me entregar melhor. Porque ninguém que se aproxima de Jesus sai dali tranquilo. Quanto mais você está íntimo de Jesus, você fala, meu Deus, eu não estou fazendo nada. E isso mostra que você está se aproximando. Isso, quem está ouvindo a gente aqui, é uma coisa maravilhosa. É você realmente se colocar diante dele todo dia. Você sempre vai dizer, meu Deus, está pouco, eu posso fazer mais. Eu posso derramar mais para a glória dele. Faz aí a pergunta aí. É possível perder a promessa? É. Na verdade, você não perde a promessa, porque quem faz a promessa, ele nunca vai mudar. Mas é possível você sair da promessa, você sair da geografia da promessa, você sair do propósito da promessa. Existem pessoas que elas morrem sem nunca cumprir. Miles Monroe já dizia, né? Você deve ter lembrado disso, que o lugar mais rico que tem na terra é o cemitério. Por quê? Porque muitas pessoas que tinham projetos a cumprir, eles simplesmente pelo medo, pela indisposição, por sair do plano de Deus, ele acaba que ele se perdeu e a promessa acabou se perdendo. Mas ele não perdeu a promessa, sabia? Porque na verdade ela pode ser acessada a qualquer momento da vida dele. Só que ele perdeu pelo fato dele não ter ido mais em direção a ela. Que a parte de Deus foi o que você falou, a assinatura está lá. Deus não vai mudar. Acontece muito isso. Aconteceu recentemente na minha família. Tipo, Deus tem uma promessa de que Deus que vai salvar. Eu vou salvar teu pai, eu vou salvar tua mãe. E aí, às vezes, o cara está no leito de morte, né? Sim. E a pessoa pergunta, nossa, aí o cara aceita Jesus ali e
né? Eu vejo, isso é maravilhoso, glória a Deus, ele tá... Mas ele deixou de usufruir da promessa. Uma vida, né? Ele deixou de usufruir porque o time, né? O time passou. Então, a promessa, como o apóstolo bem disse, eu acredito que não muda, porque é liberado, é imutável. Mas dependendo dos caminhos que você toma, né? Isso vai dificultando o acesso, né? E por exemplo, a promessa, aí eu faço uma réplica aí, né? Nossa, eu estou querendo perguntar tudo agora. Fica à vontade, irmão. É bom que você ajuda o podcast. Não é? Por exemplo, o povo de Israel, a promessa era para uma geração. Exatamente. Né? A promessa era, vocês vão chegar na terra que mana leite e mel. Não falou quem ia chegar. Exatamente. Então, assim, a promessa foi cumprida, mas alguns ficaram pelo meio do O caminho. próprio Moisés. O próprio Moisés. O libertador, o principal líder. Só viu de longe. Só viu de longe. Então, é de se pensar, né? Claro, eles ficaram em um dia, foram libertos do Egito, 40 anos para ser liberto o Egito sair deles, né? Então, foi necessário esse detox aí, né? Não teve jeito. Teve que passar por esse tempo de caminhada para limpar uma mentalidade construída por tantos anos. De escravidão, né? Escravidão. Jesus venceu isso lá nos 40 dias de jejum, aí é uma outra história. Ele venceu o nosso deserto lá. Cada dia de jejum de Jesus representou um ano de deserto que o povo passou. Pastor, como saber qual é a minha promessa? Como diferenciar o meu sonho no caso da promessa? Então, às vezes nem diferencia. Às vezes nem diferencia. Às vezes estão muito ligados. Porque você se converte, você se torna um em Deus. Então, aquela coisa de vida material e espiritual não existe. Né? Ora pela essa parte aqui material, essa parte espiritual. Você é o único. Você é pregador, ungido em qualquer lugar. Eu vou partir primeiro de um princípio do Mike Murdock. Eu acho muito legal a perspectiva dele. Ele fala que onde lhe dói é o teu chamado. Existem coisas que você não identificou porque você não está sensível. Por quê? Porque você percebe uma necessidade na igreja, e às vezes não é só aqui dentro da igreja, mas no contexto evangelical, você percebe a necessidade e você tem duas opções: fechar a brecha ou se tornar um crítico. Por quê? Porque você está vendo o que o outro não vê. E se você está vendo o que o outro não vê, é porque você tem um chamado naquela área. E você chega aqui e fala: meu Deus, mas eu não vejo, o lugar aqui não está cuidado, está desorganizado, está meio sujo, está não sei o quê. Você tem uma chamada no serviço, nessa área administrativa, alguma coisa, e você está achando que você é só um crítico. Na verdade, não. Ali é Deus colocando você para enxergar o que os outros não veem. Então, esse é o ponto de vista raso, né? Que é o Mike Murdock. Não que ele seja raso, ele é muito sábio. Raso que eu digo assim, prático. Porque agora você pode fazer um teste. É só você lembrar. Existem coisas, por exemplo, você é músico, eu também sou. Existem coisas, por exemplo, ligadas à área da adoração, que você chega numa igreja e você fala: não vou falar, não vou ver, não vou fazer, não vou mexer, não quero saber, quero só cantar. Ou seja, você não foi chamado lá para poder mudar nada. Você foi chamado para apresentar, dar o seu melhor. Só que se alguém lhe fizer uma pergunta e falar assim: meu irmão, o que você achou aqui hoje do culto? Que o cara deu um monte de aviso, outro veio não sei o que, outro cantou, deu oportunidade para um para outro. Dançou, aquilo ali lhe dói. vendeu cozinha. Porque aquilo lhe dói, porque não é porque você é músico, é porque também é um chamado que você tem. E você pode chegar ao seguinte: sair dali criticando aquela igreja, ou chamar o pastor e falar: pastor, eu posso fazer uma coisa com você? Com toda humildade, eu posso te ajudar a perceber um detalhe? Você está encontrando um chamado fantástico, que você está aliviando a carga de alguém. Porque o chamado, gente, ele tem que aliviar a carga de alguém. Então, a diferença muito objetiva de fardo e carga. Efésios capítulo 6 fala que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Mas Efésios capítulo 6 também fala no versículo 5 que todo mundo carrega o teu fardo. Aí você fala assim: é para carregar ou não é para carregar? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que fardo e carga é uma coisa diferente, porque a carga são os problemas emocionais, espirituais, o pecado que eu não venço, eu estou tentando romper na vida. A igreja tem que ajudar todo mundo a carregar. O teu dom vai levantar alguém, o teu dom vai abençoar. O fardo não. O fardo são meus compromissos pessoais, a minha vida, minha conta de luz, meu filho para cuidar, que eu levo, meu jardim. Então a gente às vezes quer ajudar a pessoa naquilo que Deus não mandou. O dom se manifesta no outro. E ele vai se manifestar na dor que tem da outra pessoa. E o teu dom manifesta na exposição. Se eu tenho um dom de cura, vai para o hospital, meu irmão. E vai lá, porque lá você vai ser exposto ao teu dom. E você vai ver, de que dia que eu vou pregar aqui na igreja e orar pelos enfermos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você quer pregar ou quer orar?
Você entendeu? Então, o dom, ele está muito ligado a essa questão da tua dor. Preste atenção na tua dor. Preste atenção naquilo que te mexe com você. E se você for uma pessoa madura, você não vai ser um crítico. Você vai ser um reparador de brechas. E muito menos vaidoso. Você vai ter humildade de chegar para o pastor, chegar para alguém e vai dizer... eu não vim trazer um projeto para você não, pastor. Eu vim te ajudar a fechar essa brecha, se você me permitir. Porque ele não vem só entregar para você e você se vira. Ele fala, não, eu estou vendo uma situação e eu já estou vindo para ajudar a fazer acontecer. Isso é o dom maravilhoso na igreja. É fantástico. Eu vou aproveitar o gancho da explicação do apóstolo. Tem uma pergunta que eu separei, que eu acho que ele já respondeu 50%, não, quase toda, na verdade. Mas a pergunta é assim, apóstolo, em Mateus: sou funcionário público e desde que converti recebi uma palavra que trabalharia com mulheres. Aproximadamente há um ano. E desde então arde o meu coração trabalhar somente no meu propósito. Porém não sei se sair do meu emprego seria a direção de Deus ou da minha cabeça. Não quero ser irresponsável, mas meu coração queima para dar esse passo. Vai, apóstolo. Não tem por que largar emprego. Não tem porquê, gente. A gente está vivendo ainda um evangelho meio retrógrado em algumas coisas. É o pastor do mercado. Existe uma palavra muito objetiva para se largar? Existe. Mas isso não é uma regra para quem quer se dedicar. Por quê? Porque o que está faltando para você se dedicar mais? É tempo. Às vezes não é. Às vezes não é. Aquela pessoa, ela tem que entender que se eu não consigo agir no pouco que eu tenho, tempo que eu tenho, eu não vou ser fiel no muito também. Então, não vai adiantar ela criar uma agenda melhor se ela não se organiza na que tem. Então, assim, desculpa a pessoa está aqui, né? Eu falei diretamente assim. Ela não está na internet, ela está aqui, né? Está anônima. Está anônima. Deixa eu ler o nome dela aqui, só não tinha irmã. Não. Mas é bom, porque muita gente está fazendo essa pergunta. Porque, gente, você vai entrar em lugares que eu não entro. Você vai atingir pessoas que eu não atinjo. E se todo mundo ficar largando emprego, a igreja fecha. Por quê? Porque nós precisamos de você no mercado, precisamos de você no ambiente. E você não vai ser, você já é. Se eu vou trabalhar com mulheres, na verdade eu já sou. Eu não vou ser depois. Tem mulheres lá no departamento dela? Muita, é lógico. Por que você precisa largar um lugar que está cheio de mulher para cuidar de mulher? É porque a gente tem uma mente um pouco ainda meio fechada, romana, sabe? Sob ambientes. A gente fechou dentro de paredes. A gente acredita naquele mistério que ele tem a ver com protocolo, com crachá, com um evento de mulheres. Eu vou pregar para as mulheres. Na verdade, para fazer o que todo mundo já está fazendo, não precisa você. Você tem que fazer o que ninguém está fazendo ainda. Para que você possa entender que quando Deus, você quer algo que Deus ainda não lhe deu, é porque Ele está querendo que você conheça algo que você ainda não conheceu. Então, o largar, gente, ele é o estágio lá na frente, que você já está assim, meu Deus, não dou conta mais dessas mulheres, tem 300 mulheres, tem 400 mulheres, aí você vai parar um dia e falar assim, eu tenho que decidir agora. Mas não antes, não tem porquê. Eu acredito muito que isso é até algo meio diabólico assim no nosso meio. Sim. Se eu posso dizer isso, porque a gente começou a sair, né? A igreja perdeu voz em algumas frentes que o mundo se apropriou, né? Que alguns movimentos se apropriaram, né? Feminismo e várias outras coisas, né? Eu acredito que a igreja largou, porque assim, a igreja precisa se manifestar nessas esferas, né? Como eu acredito muito nisso que o apóstolo falou, se todo mundo for pastor, quem que vai ser ovelha? Se todo mundo largar emprego para sair cantando, quem que vai estar recebendo para manifestar isso na onde você trabalha? Então a esfera, né, eu costumo dizer que todo ano se forma, quantos milhares de advogados se formam todo ano? Quantos milhares de arquitetos se formam todo ano? Profissionais, né? Mas assim, é aquilo que a palavra diz, tudo que você quer comais, quer bebais, né? Depende da tradução que você está lendo. Faça isso para a glória de Deus. Então, você precisa se manifestar onde você está. E o anjo, você vê que já concluiu aqui. Então eu creio muito nisso, né? Se todo mundo sair largando, se todo mundo almejar, lógico que almejar o episcopado, almejar ser pastor e tal, mas como pastor, o apóstolo bem disse, eu acho que é algo lá na frente, eu digo por experiência própria. Eu dividi muita coisa, né? E depois mas só para começa... assim, ajudar essa irmã e mais as pessoas, é o seguinte, tem uma exceção, ou tem, digamos, uma nuance aí. É a palavra rema.
Por quê? Porque quando eu tenho uma palavra rema, eu tenho uma palavra de Deus que está queimando, movendo dentro de mim, aí ninguém segura. Aí eu estou disposto. A pergunta é, Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, não afundou, afundou depois, claro. E a pergunta é, por que os outros colegas dele não desceu do barco também? E o pregador empolgado fala assim, tinha que descer todo mundo. Eu não, porque a palavra foi para Pedro, não foi para todo mundo. Se descesse ia afundar. Então, Pedro andou sobre as águas, porque Jesus falou, vem, pode vir, Pedro, vem você. Então, tem gente que toma uma atitude dessa, que ninguém entende, e vai andar sobre as águas mesmo. E vai romper, e Deus vai prosperar essa pessoa. Mas tem gente dentro do barco, que se fizer o mesmo junto, vai afundar. Porque você tem que ter a sua palavra. O Logos é a palavra geral de Deus. O Rema é uma palavra específica, para pessoa específica, na ocasião específica. Então não é nem só específica a pessoa, a ocasião Deus lhe deu aquela palavra e você tem que ir nela, aí você vai andar, aí você vai voar. Aí é diferente. Tem um texto que vai dizer que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então o que eu tento passar para a igreja, e isso é uma cultura nossa aqui, isso é real, eles estão aqui, não deixam mentir, é que eles têm que ser profeta, têm que ser próspero. Primeiro porque se eles forem bons reis, nós teremos uma boa cidade. A gente precisa entender que o reino dos céus, irmão, não é composto de uma igreja. A igreja é parte do reino dos céus, O Mateus está falando de esferas. Cadê a igreja se posicionando na esfera política, que é uma área de governo? Cadê a igreja tomando territórios na área da mídia, do entretenimento? Agora que a igreja está começando a aprender a fazer entretenimento, um vídeo, uma bilheteria que está agora crescendo. A gente não vê um parque cristão, a gente não vê coisas assim, a gente não vê lojas no shopping voltada só para o público cristão. Eu estava em Vila Velha, vi uma livraria gigante, mas gigante a livraria. Quando fui ver, CPAD, dentro de um shopping, de um mega shopping lá em Vila Velha. Aquilo me alegrou muito, porque eu falei assim, cara, olha o tamanho dessa livraria, e com certeza é um nicho muito utilizado. Então, gente, veja bem, existem reis e sacerdotes. Talvez o seu chamado é ser rei, é ser um príncipe, é ser um financiador da obra, um financiador do reino. Romanos capítulo 12, quando fala dos dons, apóstolo, vai falar que existe o dom de ofertar. O dom de ofertar, Deus que deu. Deus vai dar dom de ofertar para quem? Para quem tem, ou para quem tem um coração generoso, ou para quem tem um coração próximo. Não necessariamente ele tem que ter muito, porque às vezes o meu pouco é muito para alguém, Então assim, gente, aqui na igreja, inúmeros empresários fez da sua empresa a sua própria igreja. Eu conheço empresários aqui que toda semana tem louvor, tem palavra, Não sei se eles tiram dízimo e oferta, não sei ainda. É uma boa ideia. É um pix. Mas enfim, para terminar, por causa da hora, a gente precisa do intervalo para voltarmos às 19 horas. Eu vou responder agora essa pergunta, que essa pergunta foi específica para mim. Pastor Pedro Daniel, como você vê as boas novas nos próximos 3 anos? Boa pergunta, obrigado por ter feito essa pergunta. Eu já compartilhei com alguns irmãos que essa semana o Rodrigo Noronha é um grande amigo, é um grande corretor aqui, me levou em um lugar muito bom, Noronha? Muito grande, é um sonho de qualquer pastor, é uma ex-casa de show, Inclusive eu já fiquei muito louco lá dentro e tal, enfim. Sem detalhes. Sem detalhes. Sem detalhes, foca. Enfim, vamos voltar a olhar para Jesus, mas... Deleta aí, gente. Deus é bom. E aí, eu gostei. O lugar é grande, é ok, é top, tem uma arquitetura do que eu quero, mas eu falei assim, tá pequeno. Eu não falei para ele, não falei para o dono, mas dentro de mim eu falei assim, não é muito bem isso que eu quero. Nos próximos 3 anos eu quero construir a Boas Novas City, que vai ser um complexo, onde nós vamos ter vida em um ambiente. Eu quero uma igreja que funcione durante o dia, funcione durante a tarde, onde você pode ter um cowork, onde você pode ter um estúdio fotográfico, onde você pode ter um estúdio de vídeo, onde você pode ter um estúdio de podcast, onde você pode ter um coffee para você fazer as suas reuniões, mas não um negócio paia, mal feito não, um negócio top, entendeu? Que funcione, que seja orgânico, com lanchonetes, com cafeteria, espaços para esporte. Então eu quero construir quadra, eu quero ter futebol, eu quero ter jiu-jitsu, eu quero ter trabalhos sociais. É muito parecido com a proposta do Carlito Paz ali em São José dos Campos, a igreja da cidade.
porém com as minhas características, óbvio, com a nossa cultura, e eu quero ela um pouco mais urbana, né? Eu acho que o nosso público aqui é muito urbano, é muito jovem adulto, a faixa etária, por mais que hoje a gente consiga falar para vários públicos, né? Hoje eu consigo falar para um adolescente, para um jovem, até para uma pessoa mais velha, mas a gente sabe que grande parte quem frequenta a igreja, isso até por métrica, por estudos, tem uma faixa etária. Então a gente vai atacar muito essa faixa etária porque é dados, é números, né? Os números não mentem, vamos dizer assim. Mas eu quero assim um espaço parecido com o do Carlito, talvez não precise ser aquele negócio grande, gigantesco, fora da cidade. Algo parecido que funcione, mas dentro do miolo, mais ou menos onde a gente está, né? Para que não saia da sua rota, não saia do seu mundo, você não precise fazer toda uma logística para ir à igreja. Ir à igreja, na verdade, é como você ir a qualquer lugar do seu dia a dia. Tenho propostas internas de expandir mais, de abrir mais igrejas. Já temos uma igreja em Alfenas nascendo, já temos um prédio lá, já temos um povo. O pastor de Alfenas daqui a pouco está chegando. Quero abrir outras igrejas. A gente tem muitas células, apóstolos, que está começando a pegar várias regiões próximas. Então, por exemplo, hoje a gente tem três células em Pedro Leopoldo, uma cidade que é ao lado. Uma célula em Lagoa Santa, abriu agora, inaugurou uma em São José da Lapa. 3 cidades que estão num raio de 20 quilômetros. Então, quem sabe a gente não implanta uma igreja lá, não nasce uma igreja. Certíssimo. Né? E também, o Emerson, a gente conversou muito, e eu sou doido, irmão. Sabe qual é o problema? Que eu acredito nas coisas que as pessoas me falam. Se elas falam por educação ou não, eu acredito. E ele conversou muito comigo sobre a América Latina. E o nome dessa igreja é Igreja Internacional das Boas Novas. Glória a Deus. Se não me falha a memória, depois eu quero ler a ata de fundação, porque eu acho que eu cheguei a colocar aqui América Central e América do Sul. Porque todo mundo olha para a América do Norte e a Europa. A Europa nem tanto, porque, enfim, e África. Mas a gente está esquecendo que na Bolívia, que no Peru, que talvez o Uruguai, talvez país ao nosso lado aqui, vizinho, tem gente precisando ouvir muito o evangelho. O Emerson me deu um dado que eu não sabia, que o México é 8% evangélico. Gente, nós temos 92% de uma nação que não crê no Jesus da forma que nós cremos. Então, assim, é importante a África, mas a gente parece que não tem ninguém passando fome no sinal aqui do nosso lado. Parece que não tem ninguém passando fome na comunidade do ladinho do seu apartamento. Né? Não criticando, eu tenho missionários aqui que já foi à África, eu tenho vontade de África, mas talvez é mais bonito um vídeo, uma foto na África do que na favela aqui do lado da sua casa, né? Talvez venda mais a imagem que você é uma boa pessoa, de que a gente está fazendo de verdade alguma coisa que Deus sabe a intenção do coração, né? É óbvio que muitos fazem com a boa intenção, mas hoje ajudar um pobre se virou marketing, né? Tem gente dando carro para pobre, dando apartamento para pobre, para ganhar like, para ganhar patrocínio. Então a gente tem que sondar o nosso coração para saber por que nós estamos fazendo, qual é a causa que nós estamos fazendo. Isso é muito importante. Então isso é assim, de forma resumida, bem resumida, é um dos nossos projetos que a gente está empenhado, mas o principal deles é a Boas Novas Síria, esse complexo que eu quero trazer mais vida, né, mais oportunidades, criar mais no mesmo local, para que a gente acelere processos. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus.